Bom, turma, então como iniciar melhor aí no mercado financeiro, né? Porque, de certa forma, a gente tem vários, de certa forma, nortes, né? E quando a gente começa a estudar por conta, não é isso? Então, justamente, né, o foco aí dessa live, desse mini curso é dar esse norte aí para vocês mais uma vez, né? Para quem está assistindo de novo e para quem está iniciando do zero, poder colaborar nesse sentido, tá? Lembrando aí para quem chegou, eu adicionei mais conteúdos aí da live que eu fiz na sexta, né? Aquela live mais simplesinha que eu fiz lá com vocês, apesar de a gente ficou um baita tempo aí conversando, né? Quase 2 horas, tá? Então vamos lá, aqui eu vou comentar um pouco sobre como iniciar no mercado financeiro, por onde eu devo iniciar, né? Por onde vocês devem começar, por onde deve buscar conhecimento também, tá? E o que vai precisar. E ainda vou mostrar um pouco mais lá no fim, que eu acrescentei aqui alguns conteúdos, no gráfico, né, nas operações, o que vocês vão precisar saber. Lembrando que essa é uma de 3 lives que eu vou fazer, tá? Teremos lives amanhã, às 8h30 também, e na quinta-feira, às 8h30 da noite também, mesmo horário. Então, quem já está aí me ouvindo, já fica o recado também, né? Para que possa poder assistir as outras lives também. Só avisar aqui o Thiago e o Gabriel, que eles não estão ouvindo. Então vamos lá. Então o primeiro passo, né, galera? Por onde a gente deve iniciar? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Quando resolver entrar no mercado, seja aí para operar ações, seja para ser buy and hold, seja para fazer operações day trade, tá? Lidar com opções, que é outro estilo aí, não é o meu, né? Acho que até o Thiago aí que está na live, se eu não me engano, ele até estava em busca de opções, não binárias, né? Mas opções de ações, que é um outro estilo aí também, tá? Beleza, Gabriel, tá ouvindo? Show. Não, acho que era o outro Gabriel. É um outro Gabriel que tá lá embaixo. Só se é o mesmo. Tá, beleza. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que buscar é uma corretora, certo? Não tem como fugir, é uma corretora mesmo. E aí não estou falando de aplicativos, não é opções binárias, tá? É justamente uma corretora aí de valores. Então aqui a gente tem alguns exemplos de corretoras: Modal, Genial, Clear, Rico, Toro, XP, tem Easy Invest também, né? Tem Active Trades, tá? E aqui eu estou focando um pouco mais para mini contratos, tá bem? Como iniciar aí melhor em mini contratos, dando ênfase aí já, certo? Deixa eu mover aqui, pronto. Então aqui, galera, eu já deixei meio que selecionado para vocês, justamente no cantinho ali embaixo, tá, Gabriel? Tu consegue liberar. Aí, acho que agora tu conseguiu. Deixa eu ver. Já liberou. Acho que agora todo mundo tá ouvindo. Show. Bom, galera, aqui eu deixei marcado em amarelo justamente as que eu indico, as corretoras que preenchem os pontos que eu selecionei para vocês aí, para vocês se basear, tá? Na hora de escolher uma corretora, tá? Vou chegar mais à frente agora nos slides, vou explicar quais são esses pontos dos porquês, né? Até poderia deixar selecionado aqui a Clear também, apesar dos pesares, poderia ter deixado ela selecionada também, tá? Mas como eu estou mostrando aqui mais direcionado para mini contratos, então de fato eu estou falando de day trade, né? Estou falando de operações day trade. Então se eu estou falando de operações day trade, automaticamente eu preciso de uma corretora que respeite tudo que eu preciso, né? Plataforma, preço, suporte, né? Uma corretora que não trave, tá? Uma corretora que consiga entregar para mim os serviços, né? Sem travar.
tá? Se eu estiver falando de longo prazo, beleza, a Clear vai ser sensacional, ela tem corretagem zero, não é isso? Tá? Tem corretagem zero. Agora, corretagem zero em ações para operar a longo prazo é uma coisa, eu não vou me preocupar muito com uma travadinha de leve no dia, porque eu estou falando de ações longo prazo, né? Estou falando de longo prazo. Agora, se eu estiver falando curto prazo, então eu vou precisar que me entregue algo rápido, algo ágil, né? Algo ágil, tá? Então são essas aqui. Inclusive, para todos os alunos aí do Rotina, eu também consigo liberar aqui na XP, eu tenho contato aí com a BR Advisors, né? E a gente consegue aqui plataformas boas, né? Com preço bem agradável aí, bem baratinho, R$ 9,90 mais ou menos, se eu não me engano, pelo que me foi passado, tá? É um preço bem interessante nas plataformas. Bom, então os pontos que eu avalio na hora de escolher uma corretora. Então eu avalio plataformas, tá? Avalio custos e avalio o suporte que as mesmas vão disponibilizar para a gente. Então, por exemplo, né, voltando ali, quando eu estou falando de modal, quem já tentou aí cadastrar na modal deve saber, né, o quão difícil é de cadastrar lá. Não é isso? É complicado, não é fácil de cadastrar na modal. Depois até fica mais suave, né, para conseguir conversar com eles e tal pelo chat. Depois que tu faz parte lá tu vira realmente cliente, até se torna um pouco mais fácil, tá? Se torna um pouco mais fácil. Agora, antes de entrar, nossa, como me dá dor de cabeça, tá? Que justamente ali tem o Tride, que é uma plataforma que eu indico para quem está iniciando, tá? Que é uma plataforma gratuita aí na modal. E justamente ela é difícil de cadastrar, né? Então, ela tem esse benefício de ter o Tride gratuito, mas ao mesmo tempo é complicadíssima de se cadastrar. Então, isso me dá uma dor de cabeça imensa, imensa, imensa. Tá? Porque aí os alunos não conseguem cadastrar e tem que procurar outra, e as outras têm outros preços, né? Então ele não consegue utilizar aquele serviço ali gratuito, né? Que tem ali pela modal e tal, para ele já iniciar treinando e tal. Agora, graças a Deus, eu tenho esse contato aí, então com a XP, com a BR Advisors, e justamente a gente conseguiu um preço bom, né? R$ 9,90 não é um preço aí alto, né? Para ter uma plataforma boa como o Tride Pro, tá? Então, para treinar, tranquilo, né? É menos da metade, 1/3 praticamente do que é uma Netflix, tá? É uma ferramenta de trabalho, né, galera? Por exemplo, quem é da engenharia aí usa AutoCAD, usa SolidWorks, quem é do design vai usar Photoshop, CorelDRAW, faz parte, né? Faz parte, tá bem? Ó, o Rony ali declarou, né? Conseguiu baixar a plataforma da modal, mas custou, né? Exatamente isso. A Val também estava batendo um papo com ela, acho que foi final de semana, não foi, Val? Tu tinha me pedido ajuda aí. Tá? Bom, a Clear, como eu falei, é boa em preço, mas não é boa de suporte, trava muito, então a gente não pode se dar o luxo de ficar travando numa operação muito rápida de day trade, né? Imagina tu estar comprado e trava numa queda que nem deu hoje ali no índice, né? Caiu 3.000 pontos. Tá ferrado. Vai levar um prejuízo imenso, né? Ó, o Frank disse que usa 9,90 o Profit, né, na Clear. Tá? Frank, as duas são boas, tá? O Profit ele é mais ainda profissional, mas o Trade é bom também. O único problema da Clear, né, já te dou essa questão aí, de travar, né? Tem que tomar cuidado, tá? Matias, o MetaTrader eu não indico para mini contratos não, tá? Para Forex ele é bom, mas aqui em mini contratos ele fica devendo. Então é melhor, se já tem conta lá na modal, vai de Trade Pro que não vai te arrepender, tá? Vai de Trade Pro.
Beleza? Vamos aqui então dar sequência. Então é isso, né? Plataforma, custos e suporte. Tá? Tem que tomar cuidado ao escolher as corretoras. Vai ter umas que vão ter... Por exemplo, a XP ela costuma ser a que tem melhor suporte, tá? E agora que eu consegui esses preços interessantes, já botei ela no topo da lista para mim, porque ela consegue me atender esses 3 pilares, né? Então, pô, se eu estou falando aqui de um triângulo aqui de coisas que eu preciso, né? Plataforma, suporte e custo, para mim a modal ela deve muito no suporte, tá? Ela consegue me atender bem nesses 2 pontos aqui, tá? Esses 2 pontos aqui. Vamos fazer aqui um esquemático. Para mim a modal ela me atende muito bem aqui, fica faltando suporte, tá? A Genial, ela tem um suporte bom também. Deixa eu fazer outra cor aqui, sei lá, vermelho para Genial. Suporte bom, custo bom, né? E plataforma boa, né? Vou botar que ela fica assim. E a XP, nesse momento que eu consegui preço, suporte, plataforma e custo, para mim ela está assim. Então ela atende mais do que as outras, né? Ela chega mais próximo das pontas nesse momento, tá? Antes a XP ela ficava devendo em preço, tá? Na minha opinião ela ficava devendo em preço, mas agora que eu consegui essa parceria, já resolveu esse problema. Então acho que subiu na minha lista aí, né? Eu tinha a modal em primeiro, mesmo com suporte ruim, porque justamente eu precisava, né, para alunos que estavam iniciando do zero, iam mais simular do que operar. Então, corretagem zero seria legal, né? Geralmente quase todas cobram uma boa corretagem, né, Val? Só que ali eu consegui uma corretagem boa também, tá? Não vou expor exatamente quanto é, porque me foi pedido, mas a gente consegue aí uma corretagem bem próxima aí das melhores, tá? Isso com certeza, né, ali nos custos eu levei em consideração, tá certo? Então, antes até de qualquer parceria, se fosse não uma parceria a ponto de eu, estou ganhando com isso, eu nem sequer indicaria a modal Genial, tá? Então, para mim, necessariamente eu não ganho absolutamente nada com essas indicações. Para mim, só estou realmente indicando porque nesse momento está sendo vantajoso. Já tinha parceria antes com a XP em outros sentidos, outros escritórios, mas não tinha preço bom, eu continuei indicando modal. Paciência. Tá? Então, beleza. Aqui, ó, quando a gente vai para o segundo passo, a gente vai precisar escolher uma plataforma. A gente até já comentou um pouco aí sobre, né? Falei aí do MetaTrader um pouquinho, que eu não acho ele tão bacana para mini contratos. Tem o Trade Pro, que eu indico bastante. Acho que quem é que disse aí que não se agradou tanto foi o Frank. O Frank não gostou tanto do Trade, né? O Profit Chart é bem mais profissional, tá? Tem o TradingView também, que eu sempre indico para a galera fazer análise. Deixa eu abrir ele aqui. Aqui já está ele. Tá, galera? Esse aqui então é o meu TradingView, que eu uso aí para fazer as análises, os vídeos que eu posto, tá? Não é onde eu opero, mas eu uso ele aqui para fazer bastante coisa, né, de análise. Gosto bastante dessa plataforma web, é uma plataforma de análise mesmo, é quase uma rede social, tá? Se vocês forem olhar aí, é quase uma rede social. Então deem uma olhada aí depois. Não, Gabriel, fica tranquilo aí que na verdade eu tô mais falando de plataformas, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, então, vocês que estiver lá no grupo, eu vou mandar para vocês um dicionário trader, né, também. Não tem problema não, vou mandar para todo mundo que estiver nos grupos, tá? Para auxiliar vocês aí entender um pouco mais. Eu fiz um dicionáriozinho com uma linguagem mais tranquila. Thiago, eu faço só análise aqui, tá? Só análise. Se eu não me engano, a modal, ela tentou fazer um tempo operar por aqui, mas eu acho que já tirou do ar, tá? Já tirou do ar.
Eu não sei, eu acho que o dia que eles conseguirem alinhar isso aqui bem, eu acho que pode ser uma ótima plataforma, tá? Uma ótima plataforma que inclusive poderia até, sei lá, quebrar, né, as pernas aí das outras, tá? Porque de fato isso aqui é muito, muito bom. Tem tudo que é ferramenta que vocês imaginar, ó. Tudo que é tipo de linha para análise, Fibonacci, cunha de Fibonacci, canal, um monte de coisa que eu nem uso, tá? Figuras aqui, né? Elipse, retângulo, tá? Figuras geométricas aí. Aqui tem também para escrever, botar balãozinho e tal. Ondas de Elliott de várias maneiras, né? Padrão de várias formas, ABCD, triangular, tal, tá? Tem de tudo. Isso aqui também, posição comprada, vendida, né? Dá para brincar com isso aqui também. Então dá para fazer marcações de tudo que é maneira. Tem indicadores, tá? Várias e várias funções aqui para se fazer análise. Então, na minha opinião, tá? É uma das melhores plataformas que existe para a gente fazer análise. Dá para baixar pelo celular também, tá? Dá para baixar pelo celular também o aplicativo do TradingView. Até tenho aqui, vou ver se eu mostro. Bom, para vocês não vai aparecer, mas para quem estiver assistindo depois, já vai conseguir ver, tá? Então aqui, até tem ali o da Invest, em Trade Map, tá? Vou abrir ele aqui rapidinho. Então dá para ver certinho, até apareceu a mensagem nos dois. Então dá para fazer análise também pelo celular, né? Pelo menos acompanhar. E aí daqui a pouco dá até para abrir alguma posição, né? Só qual é o problema aqui? Tem um detalhe, né, galera? Tem um detalhe aqui muito importante que eu já vi pessoas me questionar. Vamos ver se eu acho. Aqui não está aparecendo agora. Será que é porque já fechou? Deve ser. Mas geralmente aparecia uma mensagenzinha aqui em cima, tá? Avisando o seguinte, que ele está 15 minutos atrasado. Então, ou tu paga ele, ou tu não consegue ter uma análise em tempo real. Esse é um problema, tá? Então, ele meio que já faz isso para te não ficar usando ele sem pagar também. Certo? Não, galera, pode ficar tranquilo aí quem estiver lá nos grupos, acredito que vocês estejam, vou liberar sim esse dicionário, tá? Se vocês quiserem mandar aí também mais para o fim da aula alguma dessas palavras aí que eu usei que vocês não sabem, pode deixar que eu explico, tá? Bom, então aqui eu já mostrei alguns exemplos, né? O TradingView, tá? MetaTrader, que eu não indico para mini contratos, então eu fico entre esses três aqui para se utilizar. O Trade, o Profit e o TradingView. Escolha um desses dois, o Trade ou o Profit, tá? E o TradingView de bônus aí para fazer as análises de longo prazo, tá? As análises de longo prazo aí pode ser interessante utilizar o TradingView. Eu uso ele bastante. E ele é bem leve também, né, galera? Para quem está com um computador aí mais antigo, alguma coisa do tipo, também não consegue treinar aí fazendo análises, pode utilizar ele. Ou até pelo celular, né? Ficar analisando aí, passando o tempo também para quem gosta, né? Também seria interessante. Eu botei aqui embaixo também o ProTrader, tá atrás da minha câmera aqui, não estava vendo. Ele também é um que tem até plataforma tanto para computador como para celular. E aí eu volto, né, naquele ponto, que também é um ponto aí que eu sempre digo, se quer operar com um profissional, seja um profissional. Tu não vai ver um profissional lá de um banco, lá de um grande fundo de investimentos lá da Union Bank Suíça operando pelo celular, né? Então esse é um problema, né, galera? Não dá para relaxar nesse sentido. Por que se criam programas desse aí para se operar e se fazem aplicativos para o celular também na bolsa? Pô, é para te ter redundância. Caiu a luz, ficou sem rede na casa, tem 3G no celular, liquida e encerra a operação. Sai da operação, né, para não ficar levando prejuízo. Tá? Então é para ter uma redundância, mas não necessariamente operar pelo celular. E não caiam também naquilo, acho que a Toro, né, inventou aquele sisteminha lá de que ela te diz que tu vai ganhar tanto, vai perder tanto.
né? Aquela compra meia cegas, né? Aquela venda meia cegas também não acho legal, tá? É uma loteria. Exatamente. Também. Mas não para fazer entrada, né, de day trade. Essa é a grande questão. Beleza? Então a plataforma ela nada mais é do que a sua ferramenta de trabalho, igual que nem eu falei, o SolidWorks, né? Uma plataforma aí que tu precisa para trabalhar, seja um engenheiro, seja alguém do design, né? Alguém de comunicação aí, tal, tá? É uma ferramenta de trabalho. Então investir em uma boa ferramenta também é importante. Então aqui tem o Trade, uma imagem dele. Aqui tem o Profit Chart, tá? É bem isso mesmo, as plataformas. Então aqui, né, já está mais aqui para uma plataforma mais complexa ainda, tá? Um pouquinho mais difícil de lidar do que o Trade de início, mas depois fica mais tranquilo, tá? Ok. Val, talvez eu faça, né? Eu até cheguei a fazer um vídeo depois, foi bem, ano passado eu fiz um vídeo de como botar o gráfico lá no Trade, depois eu nunca mais fiz vídeo sobre o Trade, né? Então quem sabe eu até possa voltar a fazer lá pro canal, tá? Fazer vídeos curtos, que até foi um vídeo que foi bem aceito, né? Um vídeo de 2 minutos que, sei lá, já deu mais quase 2.000 visualizações. Tá? Então quando eu ver eu faço assim. Rodrigo, aí é que tá, né? Pro Forex, beleza, MetaTrader 5 é bacana, tá? E até eu sou do tempo, né, quando eu operava Forex, que a galera ainda tava aceitando aí devagarinho o MetaTrader 5. Não sei se isso ainda procede aí em quem trabalha mais com Forex, mas na minha época lá a galera meio que dizia, olha, é melhor ir de MetaTrader 4 ainda, que é melhor. Tá? Só um bom tempo atrás, hein? Agora, como eu estava dizendo, né, para mini contratos, essas duas aqui são as melhores. Beleza, Rodrigo? Para mini contratos na bolsa, tá? BMF. Então aqui o TradingView, já mostrei ele para vocês. Então os custos, galera. Quais custos a gente tem que se preocupar aí na hora de escolher uma corretora, tá? O primeiro deles é corretagem, né? Afinal, corretoras em geral vivem de corretagem, não é isso? Então é o preço que as corretoras cobram para você utilizar os serviços dela. Ela pode cobrar por operação ou mensal. Como assim mensal? Bom, existem planos também, tá? Existem planos justamente com corretagem gratuita. Só que não é necessariamente gratuita, tá? Então, tipo assim, tu fica com corretagem gratuita, mas ao mesmo tempo acaba tendo um preço mensal, tá? Então existe isso também. E aí muitas vezes quando eles te dão corretagem gratuita, eles te cobram a plataforma. Então, na verdade, isso tudo é só jogada, num geral é jogada de marketing, tá? Tem que procurar bem para poder selecionar justamente o que se encaixa melhor na hora de você escolher uma plataforma e uma corretora, tá? Então, de início, para quem vai só operar na conta simulação, para quem está treinando, o mais interessante é realmente pegar a que paga a corretagem, porque tu não vai usar, né, justamente essa corretagem. A corretagem ela é cobrada a partir do uso. Se tu não estiver usando, logo não vai ser cobrado. Tá? Exatamente, né, Cristiano? Exatamente. Para operar de uma forma mais profissional, né, independente de já ter feito o curso ou não, eu sempre vou indicar que tenha, né, um computador, seja um mais antigo, algo do tipo. Uma das opções, sabe o que dá para fazer?
é tu ter um computador mais antigo, pessoal, e aí vai aí um pulo do gato para vocês, é justamente pegar um computador antigo e botar um SSD, tá? Ele não custa muito, pode comprar um SSD mais barato, de uns R$ 200, e vai dar uma velocidade imensa aí no computador de vocês, tá? O outro computador que eu usava era um i3 mais lento e tal, HD normal, não tinha nem placa de vídeo. Olha, para abrir uma plataforma, ele levava tipo assim uns 5 minutos. E aqui eu consigo abrir em, sei lá, 15 segundos, tá? SSD, Guilherme, exatamente. Procura aí, é um HD SSD, tá? Em vez de ser um disco, né, é uma placa, né, que substitui a... Não substitui o HD, tu vai continuar usando ele, tá? Exatamente, né? Eu botei um gamer aqui, eu vou dizer assim pra vocês, é insano, tá? Dá gosto de usar o computador, dá gosto. Agora o outro que eu tinha, eu passava uma raiva, às vezes fechava em aula, levava 5 minutos, tá? Então, só de trocar o SSD já dá um up. Beleza, então a corretagem, tomar cuidado aí. Plataformas. Bom, plataformas, como eu mostrei, as ferramentas, né, que a gente vai usar para análise profissionalmente. Podem gerar gasto também. Pode ser o gasto mensal ou pode ser gratuita essa plataforma. Ou atrelado à corretagem. Por exemplo, né, quem for operar só a simulação lá pela XP, por esse contato que eu disse, vai pagar R$ 9,90 mensal. Se fizer pelo menos uma operação no mês, já não vai pagar, tá? Já não vai pagar absolutamente nada na plataforma, tá? Então, pelo menos uma operaçãozinha já garante que vai ficar gratuita a plataforma. Se quiser, por exemplo, uma plataforma ainda mais completa, né, o Profit Pro, lá é o Profit Chart, o Profit Trader, se não me engano, que está liberado, a R$ 9,90. Aí já tem que ver, tipo assim, se tu conseguir R$ 170 em corretagem no mês, sai de graça essa plataforma também. Então, resumindo, tem custo, né? Algum custo vai ter, tá? Algum custo vai ter, geralmente. E o outro custo que a gente tem é os emolumentos, que é o gasto que a gente tem com a Bolsa de Valores. Esses valores, né, variam aí e dependem de operação para operação. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês uma calculadora, que é essa aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, me peçam lá nos grupos que eu mando esse link aqui para vocês simularem aqui algumas situações, ó. Então, por exemplo, vamos botar aí uma corretagem de 20 centavos, tá? Vamos supor que tu vai entrar com um contrato comprado, né, de mini índice. Aí o preço está lá em 80 mil pontos, onde tu comprou. E tu saiu, por exemplo, em 80, 125. Eu vou botar calcular aqui. Ele já me mostra, né, exatamente quanto que eu vou ganhar. Tá? Aliás, aqui até nem tá exatamente quanto que a gente vai ganhar. Ou melhor, tá sim, esse é o valor mesmo. Então a gente vai pagar em torno aí, a gente vai pagar 43 centavos aí mais ou menos de corretagem, tá? 32 centavos aí de registro e emolumentos, que é o da bolsa. Então o total aí vai dar em torno de 75 centavos. Esses 24 centavos aqui também vai ser descontado, tá? Somando exatamente os 99 centavos que faltou aqui, tá? Então é esse 75 mais os 24. Aqui deu um outro valor que a gente poderia pagar, mas ele já está levando em consideração o total de imposto de renda, né? E não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona. A gente vai pagar lá no final do mês o imposto de renda baseado no que ganhar. Então, não vai pagar direto da operação. O que vai pingar na tua conta é justamente isso, tá? Então, 125 pontos daria R$ 25
que tu ganharia bruto, mas o líquido que entraria na tua conta seria justamente esse aqui, né? Este é o valor líquido que você receberá na conta da corretora para este trade. Boa, Mário, já mandou aí o link, né? Exatamente. Esse link aí, mas eu vou mandar lá no grupo também, tá? Peçam lá que eu mando lá. Então aqui dá para simular, ó. Se eu botar aqui inverter, ó, como se fosse uma venda, ó, vejam que ele já mostra, né, que teria um prejuízo. Afinal, eu teria entrado vendido aqui e o preço subiu. Então eu teria perdido, neste caso, vejam como muda, né? Neste caso eu perderia só esses 75 centavos a mais, ó, R$25 mais 75 centavos. Não dá aqueles 99. Por quê? Porque ele não vai te cobrar 1% de algo negativo, né? Ele não vai cobrar esse imposto retido na fonte de algo negativo. Não tem o que se pagar ali, tu deveu, né? Então tem esse detalhezinho aqui. Então podem usar e simular, ó, se fosse para... Vamos botar aqui 58805, vamos supor. 5.880, vamos ver o que acontece. Acho que eu botei um ponto a mais. Vamos ver se eu consigo ajustar aqui. 58800, vamos supor. 8805. Que aqui eu estou fazendo como se fosse 5 pontos, né? Pode ser também. Vou deixar assim mesmo. Tá? Como se a gente tivesse aqui ganhado ou perdido 5 pontos, né? Nesse caso aqui teria ganhado 5 pontos, então teria dado R$48 que entraria na tua conta. Lembrando que cada ponto no dólar, né, ele vale R$10. Então, pô, se a gente ganhou ali 5 pontos, ó, tá? Se a gente ganhou 5 pontos aqui, de fato a gente ganhou R$48 ali. Bem, aqui eu botei como se a cotação já tivesse a R$58, né? Com um pouquinho. Deixa eu botar assim para ver. Agora sim. Agora foi. Tá? Então agora deu certinho. 5,88. E ele tem mais casas para trás, então foi como se a gente tivesse ganhado ali. Se eu botar aqui 5, aí sim, vai dar só 13 e pouco ali. Vejam que como a gente ganhou menos variação, né, foi só 5 pontinhos, a gente acabou pagando mais registro de emolumentos. Ficou um pouquinho salgado neste caso aqui. Então, valores muito curtos vai dar uma prejudicada, tá? Quanto maior a operação, melhor. Então, agora eu vou substituir aqui, por exemplo, esse 8 por 9. 58900. Não. Ó, agora já deu R$97, né? Aí teria dado 10 pontos de dólar. 10 pontos de dólar, dava R$100 líquido, tu ganharia 97 lá na corretora. Ok? Então, beleza. Emolumentos é justamente aqueles gastos, né, com a Bolsa de Valores. Lembrando que a gente tem uma corretora que nos dá acesso à Bolsa, mas é a Bolsa que executa de fato, né, os negócios. Então, plano gratuito ou mensal, qual eu devo escolher? Então, muitas corretoras passaram a possuir planos de corretagem gratuita, dando a falsa sensação de que não existe corretagem nenhuma, né? Porém, cobram mensalidade. Então, sendo assim, é necessário fazer um cálculo de estimativa de quanto se opera por mês
para de fato valer a pena. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos supor assim, ó, por exemplo. Sei lá, vão te cobrar R$19,90 para ter corretagem gratuita. Aí vão te cobrar mais, sei lá, vamos botar R$99,90 de plataforma. São R$119 por mês. Tá? Então vamos dividir isso aqui por uma entrada. Vamos supor que a entrada custe 20 centavos a entrada, mais saída 40 centavos ao todo, né? Então que custe isso aqui. 0,4, né? Cada entrada para um contrato. Então tu já teria praticamente 300 operações por mês, tá? Se tu pagasse corretagem e tivesse a plataforma gratuita. Então 300 aqui dividindo mais ou menos aí por... Vamos dividir aí por 19 dias, né? Porque sempre tem um feriadinho. Ó, tu poderia operar 15 vezes ao dia com um contrato. Ou com 5 contratos, poderia fazer 3 operações por dia. Beleza, até que está meio aceitável, né? Por que eu estou fazendo essa conta inversa, galera? Porque justamente se eu fizer 3 operações por dia, né? 3 operações por dia, vezes 5 contratos, ó, vezes 19 dias no mês, vezes os 40 centavos que eu dividi inicialmente aquele valor lá, né? Se eu multiplicar, eu vou chegar justamente naquele valor anterior. Então, se eu multiplicar aqui, ó, por 40 centavos, que é o que eu pagaria de corretagem, eu volto para o valor inicial. Então, essa é uma conta, né? Uma conta, aquela, sei lá, conta real, né? Que a gente aprendeu aí na escola, né? Estou fazendo o processo inverso para chegar aí à conclusão se eu posso ou não ter plano gratuito. Então, tem que fazer conta. Bota no papel aí, olha, eu opero mais ou menos tantas vezes por dia. Eu opero mais ou menos tantas vezes por mês. E aí vai somando. Quanto será que eu pagaria de corretagem? Multiplica. Tá? Dessa forma. E aí vocês vão chegar à conclusão se vale a pena ou não. Poxa, Vinícius, mas eu sou iniciante. Essa live não é para iniciante? Então, meu amigo, se você vai operar em conta simulação, vamos pegar a calculadora de novo. Eu tenho 0 operações vezes 40 centavos vezes 19 dias na semana vezes 5 contratos. Quanto que deu? Quanto que eu gasto de corretagem por mês? 0. Eu não tenho gasto, né? Eu estou simulando, tá? Então é isso. Está simulando, busque a que tenha corretagem paga, né? Mas que tu consiga a plataforma gratuita. Essa é a dica. Então, o que é a margem, galera? Aqui é um ponto crucial aí que a galera tem uma dificuldade imensa de entender o que é essa maldita margem. Isso é o preço do contrato? Quando eu vou operar um contrato, eu compro ele a R$25? Não, né? A gente não compra ele a R$25. Um contrato vale em torno de 16 mil. Na verdade, tu não precisa comprar ele inteiro. Tu vai operar só a diferença dele. Quando ele subir de 16 mil para 17, quando ele subir para 16 e R$25, quando ele cair para 15,975, isso são as operações, é a diferença. A gente não precisa ter o valor inteiro, tá? Não precisamos ter o valor inteiro. Então a margem é apenas uma garantia que você deixa por contrato que está operando. É uma garantia para eles, galera. Então, caso seja estopado por uma quebra de banca, ou a corretora tem, ou sei lá, pulou lá o preço, né, devido a uma volatilidade muito grande e tal, existe pelo menos essa margenzinha aí para segurar, tá? Então, a corretora com essa margem, né, de garantia, isso dá uma segurança a mais para ela, né, de que tu não vai ficar devendo para ela. Tá? Então, isso pode ocorrer, por exemplo, numa operação aí sem stop, né, ou pula o stop, alguma coisa do tipo. É como se tu estivesse penhorando R$25 por contrato para dizer, olha, eu vou deixar penhorado aqui, se der zebra ele é teu.
Se não der zebra, esses R$25 é meu, eu posso tirar de lá a hora que eu quiser. Só que toda vez que eu resolver operar, eu preciso botar ele lá de volta. Tá? É tipo isso, é uma garantia para eles. Certo? Então não cometam esse erro mais. A gente não compra um contrato a R$25, isso é só margem. Ou mais conhecido aí como limites BMF. Bom, galera, o que é alavancagem, esse termo aí? Esse pode ser um termo aí que alguns não vão conhecer ainda, mas vou tentar explicar aqui da melhor forma. Tá? Então, alavancagem é a gente multiplicar algo. Tá? Então, veja, pô, eu acabei de dizer que a gente opera um contrato que vale 16 mil. Aqui no exemplo, ó, eu deixei ele valendo 21 mil. Tá? Então, se eu vou entrar lá operando com só R$500 na minha conta, com essa margem de 25, eu estou alavancado, ou seja, eu estou operando com dinheiro multiplicado. Eu tenho R$500, mas eu estou usando 16 mil, ou seja, alavancagem, multiplicação. Estou operando com capital multiplicado. Tá? Por isso que se ganha muito e se perde muito rápido também. Então, nada mais é do que operar usando muito mais dinheiro do que você dispõe em banca, né, ou em capital operacional. Então, o exemplo aqui, ó, possuo um capital, né, uma banca de R$500. Estou operando 5 contratos, ou seja, 5 contratos. Quanto vale cada contrato? Vamos fazendo aqui em cima. Pô, eu falei que vale 16k, né? 16 mil, tá? 16 mil. 16 mil. Se eu estou operando 5 contratos, logo eu estou operando com R$80 mil. E o meu capital é 500. Não é isso? O exemplo ali é 500. Tá? Então veja só, já estou operando com muito mais do que eu tenho. Possuo então esse capital de 500, estou operando 5 contratos de mini índice futuro, né, o que vale 16 mil atualmente. Aqui no exemplo ele ainda estava valendo 21. Tá? Para quem não sabe também de onde que sai esse valor, é assim, ó, cotação dividido por 5, tá? Cotação dividido por 5. Então, se a cotação lá está 80 mil pontos, eu vou ter o contrato valendo 16 mil. Na época, então, que valia 21 mil, quanto que valia cada contrato? Vamos botar ali, ó. 105 mil, né? 105 mil dividido por 5. Essa era a conta que a gente tinha na época. Tá? Então dava 21 mil certinho. Essa é a conta, não é difícil. Bom, galera, então ali, ó. 16 mil vezes 5, 80 mil, né? 5 contratinhos. Logo, eu vou ter que dividir o valor total, 80 mil. Vou ter que dividir aqui por 500, né? Que é o capital que eu tenho. Por 500. Então, quanto que vai dar isso? Vou botar aqui embaixo. Se eu não me engano, 500 vai dar 40 vezes isso? Não, 160 vezes. 160 vezes. Então, a alavancagem atualmente, se entrar com uma banca aí de R$500 operando 5 contratos, vai ser de 160 vezes. Se eu utilizar menos contratos, um só, eu vou ter uma alavancagem de quanto? 16 mil dividido por 500. Então, eu vou ter uma alavancagem de 32. Bem melhor, né? Fica bem menos multiplicado. Então, tu não vai perder tão rápido. Não vai ganhar tão rápido, mas não vai perder tão rápido também. Entendam que quanto menos alavancagem, melhor. Tá certo? Quanto menos alavancagem, melhor. Ok. Então, alavancagem é isso, é multiplicação.
Então o ideal, né, galera, a gente ter de capital, quanto a gente tem que ter mais ou menos aí para iniciar em mini contratos atualmente, como um contrato já é em torno aí de, vamos atualizar, 16 mil por reais, eu aconselho ter pelo menos 500, né? E atualmente com a volatilidade um pouco maior, tem que tomar mais cuidado, tem que buscar operações que se encaixem, né? Douglas aí até fez aí a mentoria, né? Fez parte até, a turma terminou ontem. Ele pode dizer também, né? A gente conversando aí, ele ia iniciar com capital aí mais ou menos de 500 e hoje em dia as operações estão um pouco maiores, então ele está ou buscando operações menorzinhas ou não faz nada, não é isso? Justamente para não fugir da gestão de risco, né? Que é extremamente importante, né, galera? Não se trata apenas de gráfico, se trata também de gestão. Entendam isso. Então hoje, atualmente, né, mais ou menos aí uns R$2.000 por contrato seria o ideal, tá? Não é que não dê para entrar com menos. Assim como o B também, mesma coisa, né? Não adianta entrar com R$20 e querer virar o super-homem, né? Não dá. Quem até fala para mim, já quebrei várias contas, né, de R$20. Não, então não quebrou nenhuma. Isso aí nem é valor para operar ainda, tá? É muito baixo, tá? Então tava operando, mas sem entender de gestão. Bom, agora vai o bônus, né, dessa parte que eu tinha comentado. Então no gráfico, o que eu preciso saber justamente? Bom, galera, a primeira das primeiras coisas que a gente precisa saber, tá? Que a gente precisa saber no gráfico para realmente conseguir evoluir, segue esses 3 pilares que eu botei aí nesse slide, tá? Então a gente tem o primeiro pilar, que é o do stop loss, tem o pilar da entrada e o pilar do alvo, né? E o pilar do alvo aí também. Então assim, por que eu estou falando isso já de largada, né? Por que eu já saí de um conteúdo ali de como iniciar em termos de burocracia e já parti um pouco mais aí para a parte do gráfico de fato? O que acontece, né, galera? Sempre que vocês forem fazer uma operação, obrigatoriamente, tá? É necessário saber esses 3 pontos que eu pontuei aí. Stop loss, entrada e alvo. Podem ver nas minhas análises que eu posto lá no YouTube, as análises que eu posto lá no Instagram também, no GTV, tá? No Telegram ou nos grupos aí para vocês vão ver que quase sempre, tá? Eu não deixo passar de mostrar onde teria que ser stop, onde teria que ser entrada e onde teria alvo. Senão eu já nem mostro, né? Porque de fato, né, se a gente está confuso onde tenha uma entrada, ou onde seja um alvo, e hoje à tarde aconteceu, né, Douglas? A gente estava lá analisando as entradas, a gente até sabia onde eram, os stops também, mas o que era o nosso problema depois de um certo tempo, quando já tinha caído bastante? A gente não sabia com certeza onde eram os alvos, né? Porque estava um alvo muito espichado. Então, ali na sala eu fiquei um pouco de receio assim de pegar e botar, será que não é esse alvo longo lá? Porque de fato poderia não ser, né? Então eu não quis arriscar, vai que alguém seguisse nesse sentido. Acabou sendo, mas paciência. Então a gente tem que saber esses 3 pontos, é importante saber destes 3 pontos, tá? Rony, né, a tua pergunta aí, devido ao capital aí que tu falou, eu acho que vai ser difícil tu iniciar em swing, tá? Pelo menos em bolsa fica difícil. Swing tu vai precisar de mais capital ainda. Muito mais capital. Mesmo no mercado à vista vai ser um pouquinho difícil. Douglas, deixa eu ver. Fala, Douglas. Exatamente, também. Bem lembrado. Exatamente isso, né, galera? Muitas vezes, se vocês olharem as minhas análises, né, até de longo prazo também, eu mostro lá o alvo de Fibonacci, por exemplo, projeção e tal.
Hoje que foi um caso, né, justamente que não estava nos mostrando o terceiro ponto. Às vezes a entrada também vai ser difícil. Né? Na verdade, ali o mais fácil hoje estava sendo o stop. A entrada também estava um pouquinho complexa, né? Porque a gente tinha VWAP, a gente tinha média de 200. Aquela região ali estava um pouco complexa. Não estava tão fácil a entrada também. Maria, quer falar alguma coisa também? Manda um alô ali no chat primeiro, aí se tu quiser falar eu libero. Bom, galera, então vamos lá. Sobre os 3 pontos aí que eu pontuei. Primeiro deles aí é realmente o stop loss, tá? Eu acho que é o primeiro de tudo, tu saber onde mais ou menos vai ser a tua proteção, né? Caso tu perca, tá? Então o stop loss ele é necessário, tá? É necessário saber onde ele ficará posicionado. Afinal, sem isso você ficará sem limites de perda, tá? Sem limites de perda. Tu não vai saber o quanto que tu pode perder dessa tua conta. E se tu usa a gestão de risco, tu vai ter que saber onde tu vai perder. É por isso, né, necessariamente aí, que eu estou falando, né, que o Douglas aí não opera outros pontos maiores do que Scalper, porque ele sabe o quanto ele pode perder. Não é à toa, ele sabe. Né? Ele sabe aí que ele vai ter que procurar um stop técnico melhor para que não fique ruim na gestão de risco, que é extremamente importante. Tá? Depois então a gente vai ter a entrada, aqui é onde você vai entrar sem que fique em uma região de briga, ou que possa voltar e acionar o seu stop com facilidade. Ou seja, tu quer achar um local aqui onde o preço realmente engrene em direção à tendência, né? Ou em direção a uma reversão que tu tenha marcado, que tu tenha pontuado. Tá? Então a entrada ela é importante nesse sentido. Entrar errado também é complicado. Não adianta tu ter um stop loss e entrar lá no auge do topo, né? Poxa, mas e como é que faz para adivinhar esse topo? Tem muitos momentos que a gente sabe onde é. Principalmente quando a gente já tem o terceiro ponto, que é o alvo. Tá? Então o alvo é o local de saída, ele é extremamente importante. Sem isso não temos como definir o tamanho do ganho, né? E pode ocorrer do alvo, né, do valor retomar também gerando um prejuízo, ou seja, tu traçar o alvo, né, ele tem que ser bem traçado também. Tá? E era justamente o ponto que a gente não estava tendo lá hoje, né? Porque o que acontece? É como se a gente imaginar o seguinte, ó, o preço está subindo, tu já entrou tal. Se ele parar aqui e voltar a descer, teu stop está aqui, tu vai levar prejuízo. Então é necessário acertar onde que é esse alvo também. Tá? Então eu consigo lá, usando alguns outros pontos que eu já vou citar, eu consigo mostrar belos alvos lá para o pessoal também. Bom, galera, depois desse slide aqui eu vou mostrar um pouquinho ali do gráfico também, do que eu estou falando agora. Tá? Já para dar esse estopim aí em vocês na análise. Amanhã a gente vai falar um pouco mais de price action. Tá? Então o stop loss, como sabemos justamente, como é que a gente vai saber onde é o stop, onde é a entrada, onde é o alvo? O que a gente vai utilizar? Bom, o stop loss, tu pode usar o stop mais técnico, né? Tem alguns conceitos aí que a gente usa. E aí, Douglas, agora vem aquela pergunta de sempre. Qual é o conceito para se usar um stop técnico? Vamos ver se tu está lembrado. Vamos ver se tem mais alguém aí da turma. Se tiver, já se pronuncia também. A Jane não é da turma? Tem que saber também. Qual é o conceito aí? Vamos ver se vocês estão lembrados. Diga, Douglas. Deixa eu abrir aqui. Oi. Isso aí, né? O Rodrigo ali pelo jeito já sabe também. É isso aí, né? Topos e fundos ascendentes a gente vai ter uma tendência de alta, né? Vai ter uma tendência de alta também.
Isso aí. Tá? Então, por exemplo, né, usando de técnica, se a gente tem uma tendência de alta, ele não deve ficar rompendo fundos, não é normal. Se a gente tem uma tendência de baixa, não é normal ficar rompendo topo, isso é o mais técnico possível. Tá? O stop mais fácil de se botar no gráfico, simples assim. Então, use de técnica, pode fazer um stop por porcentagem, né? Porcentagem, tá? Pode fazer um stop por pontos, um stop por proporção, né? Ah, estou usando aí um stop de 1 para 1. Valeu, Maria, brigadão aí que tá gostando. Tá? Pode usar uma, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui um padrão, não se assuste quem não conhece. Por exemplo, uma bandeirinha, né, de alta. O mercado vem subindo aqui e tal, aí começa a fazer um zigue-zague, tá? Aí rompe. Então a gente pode fazer uma projeção também. O que é a projeção? Vou pegar outra cor aqui. Não é branco mesmo. Olha, eu posso fazer uma projeção, né? Então a minha projeção seria tipo isso aqui, ó, projetar ali do fundo da bandeira até aqui em cima. Então provavelmente o meu alvo chegaria até ali. Então ele romperia, subiria, 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 subiria e bateria lá. Tá? É uma das formas de se fazer. Tá? Isso também é... Aliás, acho que eu me antecipei. Eu falei da projeção, que é o alvo, né? Na verdade, a projeção eu confundi com proporção. Estava pensando em outra coisa, desculpa. Então, assim, o que eu estou falando de proporção também? Agora eu já vou até aproveitar e vou mostrar o gráfico. Vamos lá. Vamos lá olhar. Aqui, né? Vamos pegar aqui. Por exemplo, galera, olha só. Começo do dia aqui. Começo do dia aqui, ó. Beleza, entrou, a gente tinha o pivô aqui de alta, tal, né? Um pivôzinho foi até lá embaixo, voltou, então era um pivô de alta. A gente poderia entrar quando ele rompesse. Se a gente entrasse aqui nessa sombra quando rompeu, teria acionado a nossa entrada. Óbvio que eu não entraria por causa dessa média de 200, tá? Mas vamos tirar ela aí, vamos fingir que o gráfico era assim. Só para dar o exemplo. Beleza, a minha entrada seria quando rompesse esse topo aqui, ó. Deixa eu trocar de cores. Aqui. Quando rompesse aqui, então... Quando rompesse ali, acionaria minha entrada. Então, eu teria acionado ali. Onde é que seria meu stop? Aqui embaixo, que era o último fundo. Stop caro. Onde é que era o meu alvo? Era aqui em cima, tá? Para quem não sabe, eu vou utilizar aqui Fibonacci. Ó, tracei ali no fundo, vou usar esse topo aqui, vou traçar a linha ali, a primeira linha mais próxima, essa linha aqui. Ó, bem aqui, tá? Então, quando cruzasse essa linhazinha ali que eu tracei, eu vou tirar esses dois aqui. Quando cruzasse essa linha aqui da Fibonacci, eu já teria um alvo lá em cima e foi onde bateu, tá? Isso aqui a gente teria como saber antes de chegar lá, tá? Quem é da turma aí sabe. Ou quem me acompanha nos vídeos. Bom, então nosso alvo era lá. Beleza, se a gente tivesse feito uma entrada aqui com o stop lá embaixo, vamos calcular. Vamos calcular quanto que daria para cima, quanto que daria para baixo. Até o alvo, 460 pontos. Lá embaixo, 730 pontos. Um stop muito mais caro, pessoal. Stop muito mais caro. 460 tinha dado, né? Então, olha só. Vamos pegar aqui 460 divididos por 730. Então, a minha proporção de gain para loss era de 0,63 de gain para 1 de loss, ou seja, muito maior loss do que o meu gain, né? O meu lucro, caso eu ganhasse. O meu loss era muito maior, tá? Muito maior. Então, aqui a gente não tinha, né, uma proporção legal.
para poder pensar em fazer uma operação. Vamos olhar aqui agora, ó, essa região. A entrada podia ser aqui. Opa. Tossi aqui. Stopzinho aqui, entrada ali, beleza. Beleza, vamos lá. Então vamos medir, ó. Nessa linha roxa aqui, galera, a gente também tinha um alvo, que era justamente a reversão de 100% do movimento, ou seja, o último fundo mesmo. Tá? Reverteu o mercado, fez uma reversão de 100%. Então veja só, daqui da entrada até o possível stop, 230 pontos. Até o alvo, 415. Tá? Sim, Guilherme, tu vai ter que usar também stop para o ganho também. Apesar de parecer contraintuitivo, né? Por que eu vou limitar os meus ganhos? O mercado vira também, né? A gente não pode esquecer disso. E muitas vezes quando bate no alvo, o mercado vira. Tá? O mercado vira e pode até te estopar depois, se tu não sair no alvo. Senão ia ser fácil, né? A gente teria um alvo eterno. E o mercado não se mantém caindo nem subindo para sempre. Esse é o pensamento. Tá? Então, sim, tem que ter um alvo também, um stop para ganho. É importante. Então, veja só, galera. Era 230 pontos ali, 415 de ganho. E eu vou dividir por 230. Então, veja quanto que eu tenho de proporção aqui de ganho em relação ao prejuízo que eu poderia levar. 1,8. Se eu ganhasse R$100, aliás, se eu pudesse ali arriscando perder R$100, eu ganharia, né, nessa proporção aqui 180. Tá? 180, ou seja, bem mais vantajoso do que aquela outra opção lá. Então, vale a pena, às vezes, esperar justamente, esperar, né, os locais de entrada e tal, avaliar bem onde é a saída, onde é o alvo, onde é o stop, que se encaixe melhor, tá? Cada vez melhor essas entradas. Se tu fizesse aquela primeira lá, tu passaria um sufoco, ganharia, beleza. Mas aqui nesse caso aqui, tu passaria bem menos sufoco caso ganhasse, tá? Então essa é a ideia. Vamos voltar ali no slide mais um pouco. Bom, as entradas então, o que a gente vai utilizar de entrada? Gatilhos, né? Candlesticks, tá? Na verdade, eu acho que eu até antecipei, a última aula vai ser Price Action, né? Amanhã acho que eu vou fazer uma aula de Candlesticks, bem focado aí em gatilhos, rompimentos, né? Pullbacks também, mostrar um pouco mais desses candles, tá? Fazer uma aulinha legal aí para vocês. Então, a entrada a gente tem gatilhos, rompimentos, pullbacks, etc. E no alvo a gente tem Fibonacci, locais de briga, né? Que pode ser resistência, suporte, projeções, né? Que é aquele exemplo ali que eu dei da bandeira que eu tinha feito aqui. Indicadores, né? Como a média de 200, tá? Exatamente, bem lembrado aí, né, Douglas? O que vier primeiro, tá? O que tiver primeiro, tu já sai da operação. Exatamente respondendo até a pergunta do Guilherme ali também. Porque é só imaginar o seguinte, né, Guilherme? Ó, aqui não ocorreu, tá? Ó, aqui nesse ponto até não ocorreu. Veja ali, o preço bateu no suporte, tá? Bateu no fundo anterior, bateu no suporte, bateu na projeção de Fibonacci que a gente tinha mais ou menos ali, tá? Deixa eu ver aqui, botar ela de volta, ver se era ali que tinha mesmo. Aqui a gente tinha uma, aqui basicamente a gente tinha outra. Mais ou menos onde foi ali a sombra, tá? Mais ou menos onde foi a sombra aqui bem cravado, ó. Ó, o que eu peguei para projetar aquela sombra até lá embaixo? Para projetar o alvo. Peguei isso aqui, ó, ponto ali em cima, ponto aqui embaixo. Topo, fundo, pivô de baixa. Então, aqui era o meu primeiro alvo. Então, até aqui estava legal. Depois eu já estava, né, um pouco desnorteado porque eu não tinha um alvo melhor. E aí até o... Lembra, né, Douglas, que eu tinha comentado que se aqui tivesse um topo mais alto, né, e esse aqui estava bem do lado, esse aqui acabou sendo, de fato, o
o último local, olha lá, foi cravadinho o alvo daquele pivô lá. 61,8 para baixo de projeção. Bom, galera, de qualquer maneira, então a gente vai ter gatilhos de entrada. Então, quem tiver interesse em aprender esses gatilhos, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente teve um rompimento. Era possível fazer uma entrada aqui também, nesse candle aqui, abaixo dele. Tá? Rompimento de caixote, ponto de reversão. Tá? Aqui também, nesse local aqui, foi um gatilho. Isso tudo aqui, para quem acompanha, né, justamente lá do Instagram, vai ver que eu posto muito disso aqui. Ó, vou dar o exemplo, né? Olha esse padrão aqui. Olha esse padrão aqui. Gerou uma polêmica imensa lá, lá no Instagram. Sempre tem o sabe tudo. Vamos ver. Cadê? Aqui, ó. Vê se não é exatamente a postagem, ó, exatamente a entrada ensinando do que eu estou mostrando aqui. Pô, o cara que entrou exatamente aplicando aquilo ali, ganhou ou não ganhou dinheiro aqui vendido? Ganhou dinheiro, pô. Né? Não é receita de bolo, exatamente. Mas é uma das maneiras de entrar. Tava ou não tava aqui íngreme derretendo o preço? Tava. Né? Até ali aquela hora a gente estava olhando, né, Douglas? Tinha até notícia. Exatamente, tinha até notícia. Então, pô, tá ali. Só usar. Né? No dólar também, daqui a pouco eu vou fazer o vídeo, né, pós-aula. Isso, Guilherme, entrar vendido ali. Eu vou mostrar vários desses padrões aqui também. Esse aqui eu acho que gerou até mais polêmica, né, que é um padrão de continuação de tendência de alta. Eu vou trocar aqui o gráfico, vou mostrar para vocês. Eu vou deixar aqui no dólar que eu vou usar ele depois. Então, assim, não é... As pessoas muitas vezes aí implicam com algumas coisas, mas nem elas sabem o que estão falando. Pô, olha esse candle aqui. Olha esse aqui também. Tudo bem, né? Aqui tinha uma resistência. Tinha uma resistência aí no gráfico. Mas eram locais também, né? Em tendência forte de alta, resistências vão ser rompidas. Tendência de baixa, suportes vão ser rompidos também. Então veja só, todos esses padrões aqui, né? E aí qual é o outro contexto que ele tem que ter? Volume baixo, ó, volume pequeno. Aqui o volume não foi dos melhores também. Tá? Aqui mesma coisa, ó, volume forte. Aqui teve uma rejeição para cima, então se entrasse ali... Todos esses três padrãozinhos aqui são exatamente isso aqui, ó. Tá? Exatamente isso aqui, padrão de continuação. Candles fortes subindo. Candlezinhos aqui sem volume contrários à tendência principal. Isso é padrão de continuação. Gatilho de entrada também dentro da tendência. Tá? Também era. E aqui também observando, ó, até nem tinha, lá na hora, como eu cheguei um pouquinho depois, eu já estava aqui, eu não tinha me ligado. Mas olha só, Douglas, pra gente que estava lá, ó, a gente tem uma figura geométrica aqui também. A gente tem um triângulo ascendente. Triângulozinho ascendente aí. Tentou bater aqui, aqui. Vou botar a média de 200 depois de novo, né? Ó, parou na média de 200 algumas vezes, ó, deu uma atrapalhada. Em que eu vi que tinha alguma coisa errada para ele não ficar batendo lá. Depois eu marquei esse caixote, né? Eu tinha marcado lá na sala. E aí rompeu de fato. Triângulozão mesmo. Certo? Bom, galera, praticamente a nossa live era isso. Espero que tenham gostado, tá? Mostrei aí. Vou mostrar aqui também sobre o alvo de indicadores, que eu acho que eu não mostrei. Então aqui, por exemplo, né, galera? Sei lá, tu tá... entrou comprado aqui dentro dessa região. Vou só diminuir aqui, ó. Entrou aqui comprado nessa região, o mercado está subindo. Onde é que tu vai sair? Vai ter que sair no indicador, por exemplo, tá? Porque ele pode realmente virar, fazer o preço virar e voltar a cair. Então é perigoso, tá? Tentar ultrapassar
alguns indicadores, ó, tipo aqui, ó, a média de 200, tá? Vai ser um pouco arriscado. Deixa eu ver se eu acho mais algum local. Ali ultrapassou, não deu margem. Aqui tentou, ficou brigando, ou seja, zonas de briga. Perigoso, tá? Zonas de briga. Aqui o preço foi até a resistência, voltou, fez pullback na de 200, testou de novo e continuou subindo. Então também pode ser um belo de um alvo para nós, para a gente fazer a saída da operação. Beleza? Bom, Tchemer, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado aí dessa iniciação. Né? Quem participou também na sexta e participou novamente, pegou um conteúdo a mais, tá? Amanhã então a gente vai ver um pouco mais de candlesticks. E na quinta-feira um pouco mais de price action, unindo todos esses conhecimentos aí. Podem ter certeza que vocês já vão ter um belo norte aí para iniciar. Perfeito? Bom, galera, para quem ainda, né, eu sei que muitos de vocês aí acabaram justamente entrando em contato a respeito da mentoria. Eu vou agora pausar aqui a gravação